Olá, sexto ano. Na última aula, a tia Kelly passou uma atividade, certo? E nesse vídeo de hoje a gente vai estar corrigindo essa atividade que a tia Kelly já passou, já explicou sobre gráficos e tabela, tá bom? Vamos lá. Então a gente vai corrigir as páginas, a correção das atividades da página 107 até a 111, tá bom? Vamos lá. Primeira questão fala o seguinte: o gráfico a seguir representa a massa de alguns animais em quilogramas. Leia as informações e escreva o nome do animal correspondente a cada um, ok? Então aqui a gente vai ter as informações. Primeira coisa, o gráfico que ele fornece é o seguinte gráfico, tá bom? Aí aqui, ó, primeiro tem 450, 50, 300, 60, 160, 100 e 150. Cada valor desse representa um animal que a gente precisa descobrir através dessas pistas que ele dá, certo? Essas características. A primeira ele fala assim: a massa do cavalo é igual a 4 vezes a massa do avestruz mais 50. Então, a do cavalo é 4 vezes a massa do avestruz mais 50. Se a gente analisar aqui os gráficos, ó, pegar de 1 por 1, a gente multiplicar por 4 e somar com 50, o único que vai dar certo é se a gente pegar aqui, ó, o 100, número 100. Se eu pegar, ó, 4 vezes 100 é igual a quanto? 400. Mais 50 fica 450. Logo eu deduzo o quê? Que a massa do avestruz é 100 e do cavalo vai ser quanto? 450. Então, eu já descobri de dois animais. O cavalo é 450 e o avestruz é igual a 100, ok? Segunda pista, segunda dica que ele dá é o seguinte: a massa do tatu canastra é a metade da onça pintada menos 20. Então, você vai ver aqui, ó. Eu já eliminei o 450 e o 100, que eu já sei que é cavalo e avestruz. Aí ele disse que do tatu canastra é a metade da onça pintada, menos 20. Então, você vai pegar, ó, 50, quem é a metade de 50? 25. 25 menos 20 dá 5. Tem algum aqui que tem 5? Não tem quilogramas. Aí você pega aqui, 300. Quem é a metade de 300? 150. 150 menos 20 dá 130. Tem algum valor aqui igual a 130? Não. Aí eu pego 60. Quem é a metade de 60? 30. 30 menos 20, 10. Tem algum valor? Também não. Agora eu vou aqui, ó, para 160. Quem é a metade de 160? 160 dividido por 2 dá quanto? 80. 80 menos 20 é igual a quanto? 60. Ó, 60 tem aqui. Então, quer dizer o quê? Que 60 corresponde ao tatu canastra e o 160 vai ser o quê? A onça. Porque ele não fala, o tatu é a metade do valor da onça menos 20. Então, eu já sei que cavalo é 450, tatu canastra é 60, onça vai ser 160 e o avestruz vai ser 100. Próxima dica, vamos lá. Na terceira ele fala: a anta tem o dobro de quilograma da onça pintada menos 20 quilogramas. Então, a anta tem o dobro do quilograma da onça pintada menos 20 quilogramas. Então, a onça, ela tem o dobro da onça pintada menos 20. Eu sei que a onça, ela tem o quê? 160. Então, eu vou fazer, ó. 160 vezes 2 é igual a 320. Só que menos 20 é igual a quanto? 300. Então, eu já descobri que a anta vai ter quanto? 300 quilogramas. Falta quem agora? Descobrir um animal de 50 e um animal que vale 150. Fala assim: a capivara... Deixa eu apagar aqui.
A capivara, maior roedor do mundo, tem a massa do cervo do Pantanal dividido por 3. Simples, né? Agora a gente mata, ó. 150. E aqui eu tenho 50. Então, a capivara vai ser o valor do cervo dividido por 3. O único que sobrou aqui foi quem? O 150. Então, eu vou pegar 150, dividir por 3, eu encontro quem? Exatamente o 50, que é o valor da capivara. E o cervo do Pantanal está correspondente a 150 quilogramas. Então, tia, como é que ficou tudo? Cavalo, 450. Capivara, 50 quilogramas. Anta, 300. Tatu canastra, 60. Onça pitada, 160. Avestruz, 100. E o cervo do Pantanal, 150. E assim a gente resolve a nossa primeira questão. A próxima questão fala assim: observe o gráfico e assinale a alternativa correta. Está na página 107. Então, a gente vai analisar o gráfico e vamos ler as alternativas e a gente vai eliminando até encontrar a correta, tá bom? Vamos lá. O gráfico que a gente tem é esse, ó. Total de visitação na UCS. Então, aqui nós temos os anos, ó, de 2007 até 2017, ou seja, foram 10 anos. E aqui nós temos a quantidade de visitantes, ó, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e assim vai, ok? Então, aqui nós temos o gráfico. Vamos para a alternativa A. Fala assim: de 2010 até 2017, o número de visitantes triplicou. Então, primeira coisa, ele falou, ó, na 2007 a 2017, triplicou. Então, primeira coisa, ó, em 2007, se a gente analisar, foram 3 milhões e meio. Em 2017, foram 10 milhões. Se eu pegar aqui, ó, 3,5, né, 3 milhões e meio, e multiplicar por 3, que ele não falou que triplicou, a gente vai ter aqui, ó, 3,5, né, que é 3 milhões e meio, vezes 3. Vamos somar? Vamos somar. Que dá 5 mais 5, 10, com mais 5, 15. Fica 5, vem 1 para cá. 3, 6, 9, 10. Se tivesse triplicado, o valor seria o quê? 10 milhões e meio. Mas em 2017 só teve o quê? 10 milhões. Então, quase que triplicou, quase que chegou lá, certo? Então, a alternativa A não está correta, pois se tivesse triplicado, o valor correto seria quanto? 10 milhões e meio. Então, a alternativa A não está correta. Vamos analisar a B. Desde 2007, o número de visitantes cresceu significativamente em todos os anos. Então, o que ele está querendo dizer? Que desde 2007 até 2007 até 2017, houve só crescimento. Se a gente analisar bem aqui, ó, 2009 e 2010, consegue perceber que o gráfico está no mesmo tamanho, ó? Está correspondente a 4,5 a 4,5 milhões. Ou seja, de 2009 até 2010, não houve um crescimento, o valor manteve. Logo, a alternativa B está o quê? Errada. Porque ele diz que lá desde 2007 houve um aumento. Não, entre 2009, como a gente viu, ó, 2009 e 2010, não houve um crescimento. A quantidade de visitantes se manteve. Então, a alternativa B também não está certa. C. Pode-se dizer que em 10 anos houve um crescimento de aproximadamente 7 milhões de visitantes. Vamos lá. Aqui, ó, 2007 começou com quanto? Com 3 milhões e meio. Em 2017 termina com 10 milhões. Se a gente for fazer essa subtração, ó, tem um 10 menos 3,5, eu vou encontrar o quê? 6,5 milhões. 6,5 é aproximadamente 7? Sim.
Então, a alternativa correta, ela vai se encontrar onde? Alternativa C. Porque em 2007 nós tínhamos 3,5 milhões, em 2017 nós temos 10. Fazendo a subtração dá 6,5. E a questão fala, pode-se dizer que em 10 anos houve um crescimento de aproximadamente 7 milhões de pessoas? Sim, porque 6,5 ele é próximo de 7, então teve uma proximidade, ok? Tia, e a alternativa D não é correta por quê? Porque ele fala assim, ó, em 2014 e 2015 houve diminuição no número de visitantes. Vamos lá, 2014 e 2015. Tem aqui, ó, 2014, tá bem aqui, ó. 2015, o gráfico já aponta aqui. Houve uma diminuição, pelo contrário, houve um aumento de visitantes. Logo, a alternativa D também está errada. Com isso, a gente conclui que a correta é a alternativa C, ok? Próxima questão fala o seguinte. Se encontra na página 108. A tabela a seguir mostra as temperaturas registradas em uma cidade do Rio Grande do Sul, sempre às 7 horas. Na primeira semana do mês de agosto, então tem a primeira semana do mês de agosto, às 7 horas, foi registrada a temperatura, certo? Nessa cidade que se encontra lá no Rio Grande do Sul. Aí aqui, segunda-feira foi 6 graus Celsius, terça 9, quarta 6, quinta-feira 8, sexta-feira 10 graus Celsius, sábado 8 e domingo 2. Então, essa foi a temperatura de cada dia durante a semana. Aqui ele pegou essa informação da tabela e colocou no gráfico de linhas. O que eu acabei de ler aqui, as mesmas informações, ó, ele colocou aqui nesse gráfico. Segunda-feira, temperatura 6. Terça-feira, temperatura. Quarta-feira, certo? Quinta-feira, 8. Sexta-feira, 10. Sábado, 8. Domingo, 2. Então, ele pegou aquelas informações que estavam na tabela, colocou no gráfico de linha. Aí ele pede para a gente responder, ó, qual foi a variação de temperatura de segunda-feira para quinta-feira? A variação, gente, é a subtração do último pelo primeiro. Então, eu vou pegar a temperatura de quinta e vou subtrair da temperatura de quem? De segunda-feira. Temperatura de quinta, 8. Segunda-feira, 6. Então, vai ser 8 menos 6, ó. 8 menos 6, 2. Então, a variação foi de 2 graus Celsius. B. Qual dos dias apresentou a maior temperatura registrada? Então, vamos analisar aqui, ó. Qual foi a maior temperatura registrada? Qual o maior ponto? Bem aqui, 10, ó. Está correspondente a quem? A sexta-feira. Então, o maior dia que foi apresentada a maior temperatura foi na sexta-feira, com 10 graus Celsius. Alternativa C. Qual dos dias apresentou a menor temperatura? Então, a gente vai ver aqui qual foi a menor. Domingo, com quanto? Com 2 graus Celsius. Então, alternativa C, domingo com 2 graus Celsius. E a alternativa dele pede, qual foi a temperatura média registrada durante a semana? Então, ele está pedindo para a gente calcular a média. Tia, como é que eu calculo a média? Eu vou pegar todas as temperaturas durante os 7 dias e vou dividir por 7. Por que 7? Não foram 7 dias registrados? Então, eu vou dividir pela quantidade de dias. Aí eu faço aqui, ó. Primeiro dia foi 6. Segundo, 9. Terceiro, 6. Quarto, 8. Quinto, 10. Sexto, 8. E o último dia foi 2. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, se a gente contar, tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou somar e vou dividir por 7. Somei todo mundo aqui, deu quanto? 49. 49 dividido por 7, 7 graus Celsius. Então, a temperatura média foi 7. Tá bom? Vamos lá. Próxima questão.
Observe a tabela e responda. Essa tabela aqui está na página 109, certo? Atividade da página 109. O que é que ele fala? Tem a tabela para a gente observar, tem os resíduos e o tempo que ele leva para se decompor. Tipo papel, de 3 a 6 meses. E assim, tem cada um o seu resíduo e seu tempo de decomposição. Alternativa A, ele pergunta: qual resíduo demora mais tempo para se decompor e qual demora menos tempo? Se a gente for analisar a tabela, gente, o que demora mais tempo, o tempo que a gente sabe vai ser quem? O vidro, que demora 1 milhão de anos. Só que pode ser também a borracha, porque o tempo dela é indeterminado. Então a gente coloca aqui, do tempo conhecido, o vidro, quem sabe que ele leva 1 milhão de anos. Porém, pode ser a borracha por apresentar um tempo indeterminado. Não se determina um tempo, a gente não sabe ainda quanto tempo leva para ela se decompor. E o menos, o que demora menos tempo para se decompor, é o papel, que demora de 3 a 6 meses. Ok? Tia, e a B, a C e a D são respostas pessoais, tá bom? Próxima questão. Observe a tabela e construa o gráfico de coluna para representar os dados dessa tabela. Então, aqui, ele deu uma tabela com os valores. Dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E cada dia tinha a quantidade de sanduíches que foram vendidas. Então, segunda foram 150, quinta-feira 220, domingo foram 500. Então, cada dia da semana tem a quantidade de sanduíches que foram vendidos. Aí ele pede, que a gente construa um gráfico de colunas para representar esses valores. E depois elabore, perguntas, 3 perguntas que possam ser respondidas por meio do gráfico que a gente vai construir. Então, aqui está a nossa tabela e aqui é o nosso gráfico construído. A gente coloca lá o título, vendas de sanduíche. E aqui, dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, de acordo lá com a tabela, segunda foram quanto? 150. Terça, 180. Quinta-feira, 220. Domingo, 500. Sábado, 450. Então, eu peguei essas informações aqui que estava na tabela e transformei nesse gráfico de colunas, ok? Aí, o segundo passo da questão, ele pede para elaborar 3 perguntas que a gente possa resolver utilizando esse gráfico. Tia, também é uma questão pessoal, certo? Você vai criar as suas perguntas. Aqui eu coloquei algumas sugestões. Exemplos de perguntas que podem ser feitas, você pode colocar: qual o dia da semana houve a maior quantidade de vendas de sanduíche? Ou então você pode colocar: quantos sanduíches foram vendidos na segunda-feira? Outro exemplo: em média, quantos sanduíches foram vendidos por dias nessa semana? Então, aqui são alguns exemplos que você pode elaborar as suas perguntas, que são pessoais, de acordo com o gráfico que a gente criou, certo? Próxima. Segunda. Observe a tabela e construa um gráfico de linhas para representar os dados dessa tabela. Então, aqui é da mesma forma, certo? Ele deu a tabela, mês, temos julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E, de acordo com o mês, tem quilogramas de batata vendidos, vendidas. Então, em julho foi 800 quilogramas, em agosto 300, setembro 400 e assim por diante. Cada mês vai ter a sua quantidade correspondente, de acordo com a tabela. E o que é que ele quer que a gente faça? Que a gente pegue essas informações e transforme num gráfico de linhas, que vai ficar da seguinte forma, Não sei se dá para vocês verem. Em julho, 800. Então, fui representando aqui, a quantidade em quilogramas e aqui na horizontal, os meses. Então, cada mês vai estar correspondendo a seu valor. Julho, aqui em julho, 800. Então, julho vai estar onde? Marcando aonde? No 800.
Agosto não é 300? Então, ele vai estar aqui, ó, na linha do 300. Setembro, outubro, novembro. Então, aqui novembro e dezembro, da mesma forma, ok? Próxima questão, vamos lá. Próxima questão se encontra na página 111, que fala assim: o gráfico a seguir refere-se à produção de uma fábrica de cosmético. Então, vamos lá ver. Aqui ele tem a tabela, certo? Aí fala produtos, shampoo, quantidade produzida, 200. Condicionador, 50. Sabonete, creme dental, 500. E hidratante, certo? Aí aqui ele dá essas informações aqui que ele deu na tabela em forma de um gráfico, que a gente já sabe que esse gráfico é o gráfico de linhas. Na alternativa A, ele fala assim, ó, complete a tabela com os valores que falta para o sabonete e o hidratante, de acordo com o gráfico. Então, a gente volta aqui, ó. Tá faltando quem? O sabonete e o hidratante. A gente vai aqui, ó, no sabonete, tá vendo? Ele tá correspondendo a quem, ó? A esse ponto. Esse ponto está correspondendo ao 450. Então, o sabonete é igual a 450. Foram produzidos 450 sabonetes. E o hidratante, tia? A gente vem aqui no hidratante, ó. Olha quem aqui o hidratante está correspondendo, ó. Aí esse pontinho aqui. Aí a gente liga, ó. Quando a gente liga, a gente percebe que é quantos? 300. Então, foram produzidos 300 hidratantes. Respondi a alternativa A. Completei a nossa tabela. 450 e 300. Na nossa alternativa B, ele faz a seguinte pergunta. No gráfico há um erro. Então, ele afirmou. No gráfico há um erro. Descrevam. Então, a gente vai ver aqui qual é o erro. Se a gente analisar o creme dental, ó, ele está marcando quanto aqui, ó? Creme dental. Ele está marcando num gráfico 400. E na tabela, ele está dizendo o quê? Que foram produzidos 500. Então, esse é o erro. No gráfico diz que é 400 e na tabela diz que foram 500. Então, você vai descrever. O valor do creme dental na tabela é 500 e no gráfico 400. Esse seria o nosso erro, tá bom? Próxima questão, próxima e última, certo? Fala o seguinte. Foi realizada uma pesquisa sobre o local onde cada aluno do 6º ano nasceu. Com as informações obtidas, o professor construiu o seguinte gráfico de barras. Escreva na tabela a seguir as informações do gráfico. Então, tem aqui, ó, ele fez o gráfico de barras. Campinas, Bauru, Santos, São Paulo. E aqui tem um número de alunos, certo? Aqui é a cidade. E aqui embaixo são os números de aluno. Então, se a gente analisar aqui, ó, Bauru, está marcando para quanto? Para 4. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou só completar. Ó, São Paulo, a gente vai analisar, foram quanto? 15. São Paulo, está bem aqui no 14, só que ele passa um pouquinho, ó. Quem está mesmo no meio? Entre 14 e 16 está quem? O número 15. Então, São Paulo tem 15 alunos. Santos, ó, Santos ele está marcando exatamente aonde? No 6. Então, são quantos alunos? 6. Bauru, como a gente já viu, está marcando exatamente aonde? No 4. Então, são 4 alunos. E Campinas está aqui, ó, entre o 4 e o 6. Quem aqui fica entre o 4 e o 6, números naturais? O 5. Então, Campinas são 5 alunos. Nesse vídeo, nós acabamos a nossa correção, certo? Da nossa atividade. Vê o vídeo com calma. Qualquer dúvida, sinaliza nos grupos, tá bom? E bons estudos!